de quem está com a gente essa noite. Hoje o papo vai ser sobre construção, mercado da construção em 2021, mercado da construção pós-pandemia, o que a gente tem visto, o mercado, quais são as indicações do mercado. Gente, você que me acompanha, você sabe que há mais ou menos alguns meses atrás, para ser mais preciso, deixa eu ver se eu tenho a data aqui que foi ao ar, 14 de abril de 2020. Alguns meses atrás, né? Alguns poucos meses atrás aí, quase 7 meses atrás. Nossa, até me assustei agora, né? Então, no dia 14 de abril de 2020, eu fiz um vídeo, 10 oportunidades pós-coronavírus na indústria internacional. E hoje eu quis fazer um apanhado, uma atualização do que a gente tem visto aqui, a partir de Nova York, a partir dos Estados Unidos e em outros países, do que de fato está acontecendo, né? A gente está vendo aí essa história de vacina, a gente está vendo aí alguns governos se mexendo, e o que isso está trazendo, a gente vai começar a falar já já. Gente, lá em abril de 2020, eu fiz algumas pesquisas, alguns apanhados, e eu trouxe 10 itens, 10 oportunidades que eu acreditava serem potenciais pós, né, coronavírus. Eu vou citá-las e a gente vai fazer um apanhado para saber se isso se refletiu e quais são as diferenças que eu tenho visto e as minhas perspectivas para 2021. Bom, vamos lá. Primeiro item que eu falei, prédios saudáveis. Eu vou listar os 10, daqui a pouco faço e vou comentar. Prédios saudáveis, eficiência energética, casas e prédios inteligentes, o VR, né, realidade virtual, construção hospitalar, housing, habitação, né, construção industrial, né, health and safety, segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho, né, mudanças, atualizações de normas que gerariam oportunidades, construction law, litigation, quer dizer, a questão da disputa, né, parou a obra porque parou, atrasou, aumentou o custo, e isso iria dar um plus, sem dúvida, está tendo no momento que estamos falando, e a questão das reformas residenciais. Olha só, isso eu falei em abril de 2020. Bom, de lá para cá, o que eu observei, né? Dentro dos Estados Unidos, existe uma questão um pouco de estado para estado, porém eu tenho muitos contatos na Flórida, New Jersey, Nova York, fiz algumas obras até pouco tempo em vários estados americanos e não há muita diferença, há alguma diferença, tá? Nova York, na verdade, Nova York e New Jersey, as obras de habitação, elas não pararam, tá? Elas não pararam hora nenhuma na pandemia, tá? Por entender que a habitação é uma necessidade básica de qualquer cidade, ela não pode parar. Existe um déficit habitacional, então por isso, e essa é uma justificativa pelo qual os governos não pararam a habitação. Acredito, né, de acordo com as minhas pesquisas que eu realizei a respeito de habitação, isso vai ter um crescimento para 2021, tá? Em 2020, nos Estados Unidos como um todo, houve um pequeno decréscimo, né, na questão das novas casas, que eles chamam aqui de multifamily. Né? Multifamily, o que seria o multifamily? Seriam prédios residenciais, né, de vários andares, ou casas com que eles chamam casas de 2, 3 famílias. Isso seria o multifamily. E também as casas, né, de uma família só, também houve um pequeno decréscimo, de acordo com a minha pesquisa, de 2 a 4% de decréscimo, ou seja, no ano desse, nessa confusão inteira, esse setor específico caiu no máximo 4% em todo os Estados Unidos. Se você for falar de áreas com alta densidade, de alta necessidade de suprir, né, o déficit habitacional, isso não deu para sentir. Tá? Aqui na área de Nova York não se sentiu deficiência na área da habitação. Acredito eu, e com base nas previsões que eu li dos especialistas, vai crescer em 2021. Né? Nesse instante, eles estão prevendo um crescimento de 7%. Tá? Se a gente for falar de Brasil, já faz um tempo que eu perdi a mão aí do mercado brasileiro, mas vocês que estão aí no Brasil me digam, o que vocês pensam sobre a habitação no Brasil? A impressão que eu tenho olhando daqui é que voltou, né, a construção ela está sendo uma mola propulsora da economia, é sempre a primeira a abrir emprego,
né? E eu tenho visto algumas notas, algumas notícias, daqui a pouco eu vou falar sobre a Tigre, né? Uma notícia que eu li essa semana, que afetou, que reflete como foi o comportamento da construção no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos ver alguns comentários aqui, o Rafael fala, Rafael Ternov, aqui no Paraná, Santa Catarina, obras habitacionais não pararam também, legal. Bom, não vou falar de temas além do que está proposto hoje, gente, para a gente não fugir muito, tá? Então o tema de hoje são oportunidades, quais são as nossas previsões para a construção para 2021 pós-pandemia, analisando aquilo que eu falei lá em abril. Então, habitação não caiu e vai subir em 2021. O Rafael está citando algo que realmente afetou, Rafael. Matéria-prima, né? Faltaram algumas matéria-primas na cadeia, né? Você tem uma ideia, estava faltando porta no mercado aqui americano. E o Rafael está citando aqui que aço. Então, assim, a questão da pandemia afetou um pouco, principalmente os materiais que vinham da China, né? Materiais que vinham da China. Então, houve um aumento substancial, não só da China, mas de outros países, tudo que é importado, né? Então, a questão da madeira, né? A madeira houve um problema muito grave. Está citando a questão do aço também, tá? Vamos lá. Prédios saudáveis, né? Veio a vingar como uma oportunidade? Veio, no sentido seguinte. Vocês aí no Brasil devem estar vendo, aqui na Europa, não sei como é que tá, mas sem dúvida, a questão do deep cleaning, né? Que aí você entra um pouco na área dos prédios saudáveis. Quer dizer, os governos autorizaram algumas empresas a voltarem à operação, algumas lojas de varejo, com condição de ter um certo rigor na limpeza. E aí não só a limpeza objetiva, chão, enfim, uma limpeza mais profunda, mas como uma limpeza de dutos, limpezas um pouco mais técnicas. Então, realmente, a questão da saúde do imóvel, ela está em voga. Ela está em voga e vai continuar. Então, serviços que tragam saúde para os imóveis, desde a limpeza, do deep cleaning, da desinfecção, né? Eu participei de alguns projetos há pouco tempo aqui na região que tiveram que ser interrompidos por vários dias para que houvesse uma desinfecção completa da obra por causa de casos de coronavírus. Então, quem se adaptou, quem observou isso lá atrás, cara, tá nadando de braçada. E o preço não é barato. Se não me falha a memória, eu vou dar um chute agora e se eu chutar, depois eu publico a correção. Mas era na casa dos $10.000 para fazer uma desinfecção completa. Era uma obra de 4 andares, tá? Como é que tá essa área, esse mercado de saúde dos imóveis aí na sua área? Comenta que eu quero saber. Como é que tá aí na área da Europa? Como é que está a exigência do funcionamento das obras? Existem normas que estão em voga? Quero saber, comenta aí para mim no Brasil também. Saúde dos prédios, saúde das obras, para que a operação seja sustentável. Então, realmente veio a valer. Aquela oportunidade veio a valer. Eficiência energética é uma oportunidade que eu acreditava lá em abril. Né? Em abril eu citei eficiência energética por entender que a pandemia nos fez sentir o que é escassez, né? A pandemia nos fez reavaliar custos e que isso seria um motivador de serviços de eficiência energética. É um serviço que não está no meu dia a dia, tá? Acredito que ele possa ter sofrido durante a pandemia pelas paralisações, pelos lockdowns, porque se você parar para ver, nem todas, eu vou falar dos Estados Unidos, nem todas as cidades americanas encararam esse tipo de serviço, esse tipo de melhoria como um serviço essencial. Então pode ser que tenha sofrido, mas eu acredito ainda piamente que abrindo o mercado, como já ensaiou abrir e agora com o advento da vacina, o mercado de eficiência energética vai ser muito explorado, vai crescer bastante, né? Toda crise, né, a gente conversou isso lá em abril, fazem as empresas reavaliarem custos de operação. Né? Se o resultado financeiro está sofrendo, tem que baixar custo. Como é que baixa custo? Ou demite pessoas, ou reduz o custo operacional. O Alex fala,
Aqui no Brasil, mais precisamente em Macaé, as obras habitacionais estão de vento em polpa. As expectativas são de melhoras, olha aí. É o que a gente está falando. Mesma coisa nos Estados Unidos, o Alex. Mesma coisa nos Estados Unidos. Acredito que na Europa, quem está na Europa me dá um norte aí. Como é que você está vendo as obras de habitação? Como é que você está vendo novas obras? Acredito também, quando eu morei na Europa, o déficit habitacional era absurdo, tá? Vamos lá. Próximo item que a gente conversou. Casas inteligentes. Prédios e casas inteligentes. E aí, com o advento da eficiência energética, uma coisa puxa a outra. Tanto para você monitorar o consumo, como com a questão de comodidade, eu acredito que as casas inteligentes, as facilidades que os recursos de casas inteligentes trazem, vai dar um boost nesse tipo de serviço. Eu tenho pessoas que trabalham e a demanda tem se mantido durante a pandemia. De novo, aconteceu algo muito interessante, gente. E aí eu vou comentar um pouco aí sobre esse artigo da Tigre. Só hidratar um pouco aqui. Vamos lá. O que aconteceu com a Tigre? Tigre, fabricante de PVC, de tubo PVC, enfim, todo tipo de acessório nessa linha também. Cresceu 20% esse ano. Está tendenciando a crescer 20% esse ano. E isso, né, vamos lá, no mercado local. Nos Estados Unidos, eles estão presentes na América Latina inteira e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles dobraram o faturamento em 2020. Por quê? Né? Segundo essa reportagem que eu li, está na Isto É dessa semana, a demanda residencial, gente, a reforma está muito demandada. Isso é uma coisa assim... Eu lá em abril, eu falei, é o item 10 da minha lista, né? Era reforma, remodelação de cozinha, aquela questão, uma coisa que na época me fugiu um pouco, né, da minha visão, era a questão do home office, né? Home office é uma necessidade hoje e as pessoas estão reformando a casa. Então, naquela época eu falei, as pessoas estão ficando mais em casa, elas vão querer reformar a casa, elas vão querer aumentar a cozinha, ela vai ver que a cozinha é pequena, né? E isso aconteceu, mas eu não tinha ideia de como isso ia ser grande, tá? E na época eu lembro que eu falei que principalmente a classe alta, né, quem estava capitalizado. Mas, gente, não foi só a classe alta, né? A classe média também reformou, tá? Podemos ir até longe, acho que até a classe C reformou, né? Até porque, assim, vamos lá, a classe C... ela faz obra mais barato, né? Às vezes o próprio cara faz a obra dele, então é só custo de material, aí a demanda da TIG, demanda de material. A classe B, ela contrata, a classe A, ela contrata, então aconteceu isso. Quando o mundo estava, né, trancado e veja bem, a capacidade de investimento das pessoas travada, porque ninguém sabia para onde ir, o que fazer, aonde investir? O que é mais seguro? Na própria casa. Na própria casa. Isso foi um fato a nível global, eu vou dizer. Porque aqui nos Estados Unidos estamos com problema de alguns tipos de materiais devido à demanda. Fiz aqui, não sei quem participou com a gente do último congresso que a gente fez online, né? Construção dos Estados Unidos. Inclusive vai vir um agora no início do ano, em janeiro, tá? Se preparem, em janeiro nós vamos ter um congresso online sobre construção internacional. Naquela oportunidade eu trouxe... uma executiva do The Home Depot, o maior distribuidor de materiais de construção do mundo, e ela falou que não caiu o faturamento, né? Inclusive em alguns lugares aumentou o faturamento e eles estavam com necessidade de alguns materiais. Então a Tigre aumentou o seu faturamento durante a pandemia em 20% e nos Estados Unidos em 100%. Então isso é um indicador que alguns setores da construção estão crescendo durante a pandemia. Estão crescendo. Então, a reforma residencial foi um deles. Então, assim, o cara, a pessoa descobriu que tem que ficar em casa. E já não tinha espaço. Onde é que ela vai trabalhar? Né? Onde é que as crianças vão estudar? Então, isso lá atrás, quem conseguiu enxergar e apostou, surfou nessa onda. Né? Se alguém está surfando nessa onda aí da reforma residencial, coloca aí para mim, para eu saber se vocês... estão visualizando isso que eu estou visualizando, tá? Outra coisa que eu citei lá em abril, construção hospitalar, né? Isso aí é chover no molhado, né? Todos os países precisaram de mão de obra, continuam precisando. Só que, veja bem, eu acredito que vai ter
uma demanda muito grande, principalmente nos países ricos que têm capital para investir, né? O Brasil, não sei como é que vai estar nesse 2021, né? O governo botou muita grana para o pessoal, né, ajudar o pessoal a passar por essa situação, mas os Estados Unidos já estão preparando um pacote de ajuda e de investimento na área de infraestrutura, e isso vai dar um boom na área de construção, sem dúvida nenhuma, principalmente infraestrutura, estradas, hospitais, pontes. Aqui vai ser uma explosão de obras. Acredito que em países que têm capital para isso vai acontecer o mesmo comportamento. Tá? Então, construção hospitalar, vamos lá. Falamos um pouco já de habitação, industrialização, né? Não para. Aqui, por exemplo, não só industrialização, mas a questão da logística, né? A cadeia logística ela mudou muito. Um exemplo disso é a Amazon aqui. A Amazon ela está construindo como nunca, inclusive tem vagas a dar com pau aí, né? Se você está nos Estados Unidos ou se você está no Brasil, tem um bom inglês, procura as vagas na Amazon. A Amazon está contratando a muitas, centenas e centenas de vagas na área de construção, na área de gestão de obras. Dica para você, dica para quem é nosso aí, ó, a nossa audiência. A Amazon está contratando. E o que a Amazon está fazendo? A Amazon está crescendo a sua presença de logística. Né? A presença de logística, então vamos lá, construção industrial é de logística, isso é muito, muito forte. E outra coisa, é uma área essencial. Outro item que falamos lá atrás, mudanças no Health and Safety. Mudanças, né? Houveram mudanças profundas na questão do que o Covid trouxe na área de segurança do trabalho. Tanto aqui em Nova York, antes de começar qualquer obra, você tem que assinar um termo que você vai ter X pessoas por square feet, né, por pé quadrado. Você se compromete com a cidade, né, mais ou menos, deixa eu tentar me lembrar, uma pessoa a cada 4 metros quadrados, se não me falha a memória, ou de 2 a 4 metros quadrados. Tem um critério, então você assina. A questão dos pontos de higienização, a questão do acesso, né, entrada e saída, a questão do uso das máscaras, né, e fora toda a legislação que já existe. Então, assim, muitas empresas aqui na região contrataram pessoas específicas para tratar é o que a gente chama de compliance com os novos códigos de compliance com o Covid. E se um fiscal, né, do DOB, que é o Departamento de Obras aqui da cidade, chegar, você não tiver em compliance, $10 mil de multa. Então, assim, de fato, né, isso aí era, né, também outra coisa, chover no molhado. Todo mundo sabia que ia mudar a regra, né? Quem está atento, quem estava atento, quem se atualizou, né, aproveitou oportunidades na área de segurança do trabalho. A parte fala, eu estava na Espanha há pouco tempo, por lá muita obra em andamento, na França também, legal. Espanha e França, então, é no mesmo ritmo, como a gente está vendo aqui na questão da habitação, tá? Outra coisa que a gente falou lá em abril, de 10 itens que estariam em alta na pós-Covid, foi construction law e litigation, quer dizer, isso aí é fruto da pandemia, né? Aqui eu vejo muitas vagas e vi muitas pessoas que trabalham com isso também precisando de ajuda, de mais recursos, de mais pessoas, que é a questão, né, do atrito entre as partes, né? Teve lockdown, teve que parar, né? Ou então teve uma obra que teve incidência de Covid, teve que parar. Isso gera atrito entre cliente e construtor. Então, aquelas pessoas, aqueles escritórios, né, que trabalham com essa questão de litígio, teve muito trabalho nessa pandemia. Muito trabalho. Inclusive, recentemente me mandaram aí um headhunter perguntando se eu conheço pessoas, se você está na área dos Estados Unidos, tem experiência na área de litígio, né? O que é litígio, Alex? O pessoal tem alguns termos específicos da área do litígio, que é a questão de você verificar cronograma, apurar falhas, apurar atrasos, fazer cálculos de perda de eficiência, fazer cálculos de perda por questões de efeitos internos e externos. Então, a questão do litígio aqui nos Estados Unidos, acredito que no Brasil não é muito falado. Eu até fui no evento do Brasil da AACE. Quem não conhece, é bom prestar atenção. AACE International. Tem um capítulo aí em São Paulo.
é uma associação internacional que fala de planejamento, fala de custo de obra, e tem muita gente que pertence a essa associação que é da área de arbitragem, né? Arbitragem é onde você tem um litígio, não precisa ir até a área judicial, então alguém vai ali e é autônoma para decidir. Então essa área é uma área muito interessante, principalmente agora no pós-pandemia, tá? E o último, né, que foram as reformas residenciais. É um fenômeno. As pessoas, é o que eu falei para vocês, não tem investimento mais seguro do que a própria casa, né? Aquelas pessoas que estavam com planos de viajar, as pessoas que estavam com plano até mesmo de se mudar para os Estados Unidos, que estavam com plano de ir para a Europa, fechou tudo, galera. Para onde você vai? O que você vai fazer? Então pegaram aquela grana e falou, vou mudar minha cozinha, vou mudar aqui o meu quarto, vou mudar. Por quê? Porque é um investimento certo, é a minha casa. E isso foi um fenômeno que afetou o funcionamento positivamente da construção. Minhas perspectivas para 2021... Opa, deu uma balançada aqui. Minhas perspectivas aqui dos Estados Unidos, tá? Acredito que o novo governo vai aprovar já no início do ano, já tem falado, já está se mexendo nessa direção, um pacote para investir na economia, um pacote de ajuda e um pacote de incentivo que vai mobilizar a economia, e a primeira a ser afetada é a construção, né? Retomar obras que estavam paradas, obras de infraestrutura. A questão do mercado imobiliário, que é uma coisa que a gente não falou ainda, ela é regional, né? O que aconteceu? Isso impulsionou também a construção, vai refletir em 2021. Alguns estados estão tendo uma saída de pessoas. Então, assim, o saldo populacional está sendo negativo. E o pós-Covid afetou diretamente alguns estados como Nova York, como New Jersey, né? New Jersey acaba recebendo gente de Nova York, mas no todo New Jersey também perde um pouco, que é um dos estados mais densos dos Estados Unidos. Então, estados que estão ganhando, Flórida está ganhando população, né? As Carolinas estão ganhando população. Então, estados que estão ganhando, né, que estão recebendo, eu vou publicar amanhã ou depois no meu LinkedIn e no meu Instagram um mapa, né, da Associação General Contractors, de como é que está a movimentação populacional nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas regiões que estão recebendo população, a tendência é que o mercado imobiliário ele vá retomar mais rápido, sem dúvida nenhuma. Vai retomar mais rápido. Lógico, houve aí um equilíbrio de preços. Teve alguns lugares que caiu, como Nova York, teve alguns lugares que se mantiveram, né? Eu não conheço um mercado que valorizou na pandemia, mas em 2021, os estados que estão ganhando população, eu acredito que vai começar a retomar o ritmo anterior, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Vou abrir o espaço agora para algumas perguntas e comentários finais. Agradeço aí o pessoal que ficou esperando. Então, assim, vamos resumir aqui a ópera. Se você está se preparando para uma mudança de carreira, se você está se preparando para uma movimentação a nível de até mesmo sair do país, trocar, fica atento a essas áreas, fica atento a oportunidades que vão surgir em 2021 nessas áreas que a gente citou. Habitação, eficiência energética, prédios inteligentes, construção hospitalar, construção de logística e indústrias, questão da health and safety, questão da construction law e litigation e questão das reformas residenciais. Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Eu tenho mais 2 temas para a gente falar, de repente, na semana que vem, na terça-feira que vem, mesmo horário, vamos manter, por enquanto, o mesmo horário, terça-feira que vem eu vou falar sobre inovações na indústria da construção para 2021. Quais são as inovações que estão prometendo mexer com o mercado. Beleza? Danilo fala, estou chegando aí em fevereiro, sou engenheiro civil. Danilo, seja bem-vindo. Espero que o governo abra as fronteiras logo para que vocês possam, para quem está com um projeto aí de vir, se realize. Janeiro vem aí o novo Congresso da Construção Internacional. Eu vou dar mais informações. Em janeiro nós vamos ter o Congresso da Construção Internacional e uma nova turma da imersão. Fica ligado. A gente se vê numa próxima. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.